Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre linhas e colunas aqui no Jetpack Compose. Eu vou falar sobre esses dois componentes de layout que vão ajudar a alinhar outros componentes. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona a coluna e a linha aqui no Jetpack Compose. Então eu estou com o mesmo projeto aqui, o primeiro projeto com o Compose, e a gente vai criar uma função Composable que a gente vai renderizar aqui na nossa Main Activity e eu vou mostrar na prática o funcionamento da coluna e da linha. Então eu vou criar aqui uma função com a anotação Composable que eu vou chamar de primeira tela. E eu vou passar essa função para dentro do meu setContent, primeira tela, e eu vou passar essa função Composable para o meu preview, para mim conseguir visualizar a minha tela em tempo real, a construção em tempo real. Então vamos lá, como é que funciona a coluna? A coluna você vai alinhar os itens na vertical. Então todos os itens, todos os componentes que estiverem dentro de uma coluna, automaticamente eles vão ficar na vertical, um embaixo do outro. Então eu vou criar uma coluna aqui, utilizando a função Composable Column. A gente vai pressionar o Enter e dentro do Column Scope eu posso colocar diversos componentes, texto, imagens, caixas de texto. Nesse caso, para ficar mais fácil aqui o exemplo, eu vou criar um componente de superfície, que nesse caso vai ser o nosso Surface. Eu vou criar basicamente um quadrado colorido, só para ficar mais fácil o entendimento de column e row, que nesse caso é coluna e linha. Então eu vou passar aqui, ó, Surface. Eu posso passar esse daqui, ó, com um clique, ou eu posso passar esse primeiro aqui, tanto faz. Eu vou passar esse primeiro, Surface. Eu vou tirar esse Compose Material e vou deixar só Surface mesmo. E eu não vou estar utilizando as chaves, eu vou estar utilizando só os parênteses, só as propriedades desse componente de superfície. Se a gente colocar o mouse aqui em cima, a gente tem o Modifier, o Shape, o Color, o Content Color, o Border, o Elevation. Nesse caso, eu vou definir uma cor. Eu vou passar a propriedade Color, que espera um Color. Então eu vou passar aqui Color.Red, vou passar um vermelho, vou dar uma vírgula. Eu também vou definir uma largura e uma altura para esse Surface. Então eu vou estar utilizando o Modifier, eu vou estar passando aqui, ó, Modifier, espera o Modifier do Compose UI, eu vou pressionar o Enter, eu vou dar um ponto aqui e eu vou estar passando a função Width, eu vou estar passando uma largura para esse componente de superfície, eu vou passar aqui 100 dps. A gente precisa importar o dp apertando Alt e Enter e a gente vai clicar nessa lâmpada vermelha de import, vamos importar o dp e eu vou passar uma altura utilizando a função High e eu vou passar 100 dps de altura. Aqui ele dá um erro, vamos abrir e fechar chaves e aí o erro vai sumir. Então a gente criou um componente de superfície com a largura de 100 dps, altura de 100 dps, com a cor de fundo vermelha e está dentro de uma coluna. Eu vou dar um build aqui, a gente já está utilizando o preview, a nossa função já está sendo renderizada no nosso preview e a gente consegue ver um quadrado vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar o Enter aqui na coluna, eu vou falar para essa coluna pegar toda a largura da minha tela e toda a altura da minha tela. Por quê? A minha coluna está pegando a altura e a largura baseado nos componentes que estão dentro dessa coluna. Então, nesse caso, ele está pegando a largura e a altura baseado nesse Surface, que nesse caso é 100 de largura e 100 de altura. Por isso que vai ficar desse tamanho aqui. Então, eu vou definir aqui um Modifier. Vou passar novamente o Modifier e eu vou falar para essa coluna que ele vai pegar o máximo da minha largura, Fill Max Width, e o máximo da minha altura, Fill Max High. E nesse caso, a gente vai pegar toda a largura e toda a altura. Vai pegar toda a tela do nosso aplicativo. Agora a gente consegue ver um quadrado aqui na parte superior da nossa coluna. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse Surface, vou dar um Ctrl C, vou pressionar o Enter, vou colar aqui na parte de baixo mais um componente de superfície. E esse daqui eu vou definir uma outra cor.
eu vou colocar azul, blue. Esse também vai ter 100 de largura e 100 de altura. Eu vou dar um build aqui. E esse componente vai ficar embaixo desse outro componente. Por quê? Porque a gente está utilizando uma coluna. Tá vendo? Uma column. Então, todos os componentes que estiverem dentro de uma coluna, automaticamente eles vão ficar na vertical. Vou colocar mais um aqui, ó. Mais um surface. Esse daqui eu vou definir uma outra cor. Eu vou definir, por exemplo, esse magenta. Vou dar um build e automaticamente a gente tem mais um componente embaixo do outro. Então todos os componentes eles vão ficar na vertical, um embaixo do outro, se eu utilizar coluna. Como é que eu faço para alinhar esses componentes? Eu já mostrei em uma outra aula como é que você faz isso. É só você estar utilizando o Vertical Arrangement para alinhar os componentes na vertical do layout, ou você pode estar utilizando o Horizontal para alinhar os componentes na horizontal. Então você pode fazer isso pela própria coluna. Você pode vir aqui, dar uma vírgula e utilizar a propriedade Vertical Arrangement. Ele vai esperar um arrangement e aí você consegue centralizar. Você consegue definir space between. Então, por exemplo, vou colocar aqui center. Eu vou alinhar na vertical no centro. Então, se eu fizer isso, ele vai alinhar na vertical no centro. Ah, eu quero alinhar na horizontal no centro. Então, eu vou definir a propriedade na coluna horizontal alignment. Ele espera um alignment. Então, eu posso passar aqui, ó, alignment. E eu posso centralizar na horizontal, center horizontally. Eu posso alinhar no final ou eu posso alinhar no começo. Nesse caso, center horizontally. Eu quero centralizar na minha horizontal. Então ele vai centralizar na horizontal e centralizar na vertical. Eu consigo fazer tudo isso pela coluna. Só que na coluna eu vou alinhar todos os componentes de uma vez só. Todos os componentes que estiverem dentro da coluna. Mas vamos supor que eu queira definir um alinhamento específico para cada componente desse daqui. Nesse caso, eu preciso fazer um alinhamento em cada componente. Então é assim que vai se comportar uma coluna. Agora eu vou te mostrar uma linha, uma row. Vamos supor que eu queira alinhar cada quadrado desse, cada componente de superfície, um do lado do outro. Nesse caso, eu não vou estar utilizando uma coluna. Eu vou estar utilizando uma row, que nesse caso é uma linha. Então eu posso mudar o componente de column. É só colocar aqui, ó, row. Já vai aparecer aqui, ó, a função composable row. Vou pressionar o Enter. E se eu der um build aqui, ó, eu tenho a minha row aqui. Já aparece aqui, ó, row scope. Eu tenho 3 surfaces dentro dessa linha. Pode ver que os componentes eles vão ficar um do lado do outro. Por quê? Porque a linha trabalha na horizontal. Então, se eu quiser alinhar na horizontal, eu vou estar utilizando uma row. Se eu quiser alinhar na vertical, eu vou utilizar uma coluna, uma column. E aí eu posso fazer os mesmos alinhamentos. Eu posso alinhar todos esses componentes de uma vez só, utilizando as propriedades da minha row. Se eu colocar o mouse aqui em cima, a minha row vai ter um modifier, vai ter um horizontal e um vertical. Só que vai funcionar de uma maneira um pouquinho diferente. Por exemplo, eu quero alinhar na vertical. Eu vou dar uma vírgula aqui. Eu vou definir o vertical. Eu vou passar aqui, ó, o alignment. E já vai aparecer center vertically. Ou seja, eu vou alinhar na vertical. Só que nesse caso, o comportamento é na horizontal. Então eu vou alinhar na vertical no centro. Ah, eu quero alinhar na horizontal. Eu vou passar horizontal arrangement. Então vou passar aqui, ó, arrangement.center. Ele vai alinhar na horizontal no centro. E na vertical, ele alinhou na vertical no centro. E aí, você está gostando dessa aula? Se você está gostando dessa aula, deixa o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o meu trabalho e também ajudar a posicionar esse vídeo. Com esse vídeo posicionado, outras pessoas que precisam dessas informações, o like não é vaidade, é para ajudar o nosso trabalho. Então, quando você deixa o seu like, você está ajudando o meu trabalho e está ajudando milhares de pessoas a encontrar esse conteúdo que é gratuito. Então, não deixe de deixar o seu like e se você é novo no canal, clica nesse botão vermelho embaixo do vídeo, inscrever-se.
e ativa todas as notificações. Toda semana eu trago um conteúdo totalmente diferente no desenvolvimento de aplicativos Android. Então, para você não perder os meus conteúdos, se inscreve e ative o sininho.